Quando Sarah iniciou seu papel de esposa, deu a Jonathan Edwards liberdade para buscar os combates filosóficos, científicos e teológicos que fizeram dele o homem que nós honramos. Edwards era um homem a quem as pessoas reagiam. Era diferente, intenso. Sua força moral era uma ameaça às pessoas inclinadas ao rotineiro. Após adentrar seus pensamentos às verdades bíblicas, implicações teológicas ou aos assuntos eclesiásticos, ele não voltava atrás em nenhuma de suas descobertas. Por exemplo, ele compreendia que somente os crentes deveriam tomar a ceia do Senhor na igreja. A igreja de Northampton não ficou feliz quando Edwards foi contra os padrões mais fracos do seu avô, que permitia que mesmo os descrentes tomassem a ceia, desde que não tivessem participação em pecado aberto. Esse tipo de controvérsia significava que Sarah, em segundo plano, também era afetada pela posição de seu marido. Edwards era um pensador que mantinha ideias em sua mente, ponderando-as, separando-as, juntando-as a outras ideias e testando-as contra as outras partes da verdade de Deus. Tal homem alcança o auge quando as ideias separadas juntam-se numa verdade maior. Mas também é o tipo de homem que pode encontrar-se em covas profundas no caminho à verdade. Não é fácil viver com um homem assim, mas Sarah encontrou meios de construir um lar feliz para ele. Ela o assegurou de seu amor constante e criou uma atmosfera e uma rotina nas quais ele gozava de liberdade para pensar. E ela entendia que, quando ele estava em um pensamento, não queria ser interrompido para jantar. Compreendia que suas sensações de alegria ou tristeza eram intensas. Edwards escreveu em seu diário: frequentemente tenho visões muito comoventes de minha própria pecaminosidade e perversidade, a ponto de me levar a um choro alto, que sempre me força a ficar a sós. A cidade viu um homem sereno. Sarah conhecia as tempestades que existiam dentro dele. Ela conhecia o Jonathan da intimidade do lar. Samuel Hopkins escreveu: enquanto ela tratava seu marido com acatamento e inteiro respeito, não poupava esforços para conformar-se às inclinações dele e tornar tudo em família agradável e prazeroso, fazendo disso sua maior glória e o modo como poderia melhor servir a Deus e a sua geração, e a nossa, podemos acrescentar. E isso tornava-se o meio de promover o benefício e a felicidade do seu marido. Portanto, a vida no lar dos Edwards era moldada em sua maior parte pelo chamado de Jonathan. Uma das notas de seu diário dizia: penso que, ao ressuscitar de madrugada, Cristo nos recomendou levantar bem cedo pela manhã. Levantar-se cedo era um hábito de Jonathan durante anos. A rotina da família era acordar cedo junto com ele, ler um capítulo da Bíblia à luz de velas e orar, pedindo a bênção de Deus para aquele novo dia. Jonathan tinha o hábito de fazer algum trabalho físico durante uma parte do tempo, todos os dias, para exercitar-se, por exemplo, cortar lenha, consertar cercas ou trabalhar no jardim. Mas Sarah tinha a maior parte da responsabilidade em cuidar da propriedade. Com frequência, Jonathan estudava 13 horas por dia. Isto incluía muita preparação para os domingos com o ensino bíblico, mas também incluía os momentos em que Sarah ia conversar, ou quando os membros da igreja paravam para uma oração ou aconselhamento. À noite, os dois andavam a cavalo pela floresta para exercitar-se, respirar puro e conversar. E então oravam juntos, sempre. Por volta de 1900, quando Winship fez seu estudo, o casamento de Jonathan e Sarah havia produzido 13 presidentes de universidade, 65 professores, 100 advogados e um reitor de faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos e um reitor de uma faculdade de medicina, 80 encarregados de ofício público,
3 senadores dos Estados Unidos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 1 diretor de Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Os membros da família escreveram 135 livros, editaram 18 jornais e periódicos, iniciaram o ministério em grandes grupos e enviaram 100 missionários além-mar. Como também muitos membros da família foram diretores de organizações missionárias. Aí eu pergunto para você, minha irmã, se Salomão estava equivocado quando foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever um dos seus provérbios, dizendo: a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola, com as próprias mãos, o destrói, o derruba. Mulheres fiéis e o seu Deus maravilhoso, Noel Piper, esposa de John Piper, editora fiel, livraço de cabeceira, não apenas para mulheres, mas também para nós homens. Deus abençoe.